a vitória da seleção japonesa de virada, uma virada histórica do Japão, fazendo 3-2 em cima da seleção brasileira no segundo amistoso dessa data FIFA de outubro. Para quem não acompanhou, na manhã desta terça-feira, o Brasil enfrentou o Japão em Tóquio. No segundo amistoso dessa data FIFA de outubro, havia vencido a Coreia do Sul por 5-0 em Seul e hoje foi derrotada pela seleção japonesa e de virada, né? O Brasil abriu 2-0, jogando bem no primeiro tempo, e no segundo tempo, uma pane generalizada, um time que sentiu demais o primeiro gol do Japão numa falha clamorosa do Fabrício Bruno, e aí depois acabou tomando a virada, que é a primeira vez na história desse duelo que o Brasil foi derrotado pela seleção japonesa, não à toa. Todos os japoneses que estavam lá no Ajinomoto Stadium, os jogadores, a comissão técnica do Japão comemoraram demais essa vitória, porque é uma vitória emblemática para uma seleção como a seleção japonesa, né? É importante aqui a gente analisar algumas situações. A primeira, a seleção japonesa, como eu falei na programação aqui da TNT Esportes, é uma boa seleção, é uma das 20 primeiras, né? Está na 19ª posição no ranking da FIFA. É uma presença constante em Copas do Mundo, presença constante em mata-mata de Copas do Mundo. Na última Copa, por exemplo, ganhou de Espanha e Alemanha na fase de grupos. Recentemente goleou a Alemanha num amistoso. Então, é uma seleção boa. E uma seleção que tem o mesmo técnico desde 2018, uma seleção que joga de uma maneira muito agressiva e uma seleção que melhorou muito e evoluiu muito tecnicamente, né? Jogadores bons tecnicamente, o Doan, um meio atacante muito bom, o Kubo pela direita faz um contra um ali muito bom. Então era um duelo contra uma seleção interessante e a gente falava sobre isso nos programas aqui da TNT Esportes. Vai testar muito mais o sistema defensivo do Brasil do que foi a Coreia do Sul. Dito e feito, o Japão teve força para sair de um 2-0 para um 3-2. Vamos lá, para analisar o Brasil. Dois tempos muito distintos, né? Dois tempos muito diferentes. Primeiro tempo, o Brasil jogou bem. Um Brasil que foi pressionado na sua saída de bola por uma marcação alta, agressiva da seleção japonesa. E mesmo assim conseguiu lidar bem com isso, conseguiu sair e funcionar bem o jogo. E o Brasil teve paciência para achar os espaços contra uma seleção japonesa que se recompõe muito rápido e uma seleção japonesa que faz uma eficiente linha de 5 na sua última linha. E o Brasil teve paciência para ir aos poucos achando o espaço até construir 2 gols, um próximo do outro ali em questão de tempo, e 2 gols de construção, né? Nos 2 gols o Brasil ficou com mais de 30 segundos rodando a bola até achar o espaço, e de novo se destaca o Bruno Guimarães, fez um excelente primeiro tempo de novo, e depois de uma construção que começa com o Vinícius Júnior na esquerda, invertendo a bola para achar o apoio do Paulo Henrique, o lateral do Vasco, que foi outro destaque do Brasil, né? Primeiro tempo excelente também. Paulo Henrique se apresentou, tabelou curto, deu o passe curto para o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães espetou no Martinelli. Martinelli devolveu para o Bruno Guimarães de frente deu a achada, a famosa pifada para o Paulo Henrique entrar no facão e bater de trivela para fazer 1-0. Um belíssimo gol, um golaço da seleção brasileira. E depois, alguns minutos depois, o Martinelli fez o 2-0 numa outra jogada que começa com o Vinícius Júnior na esquerda. Vinícius Júnior ganha o seu duelo, rola pro Paquetá, vindo também de frente, e aí o Paquetá percebe o deslocamento do Martinelli, o Martinelli entrando nas costas do lateral do Japão, do ala do Japão, recebeu na área o passe por elevação, uma assistência maravilhosa do Paquetá, e o Martinelli bateu cruzado para fazer 2-0. Até ali o jogo era tranquilo. O jogo até ali era um jogo em que o Brasil superou a pressão alta do Japão e conseguiu ter paciência para tocar e achar os espaços dentro ali da defesa do Japão, que, repito, era uma defesa de 5 na última linha, mais 3 na linha de meio campo. Então o Brasil jogava bem. Vinícius flutuando do meio para a esquerda, o Martinelli trocando de posição com o Vinícius,
Um apoio muito bom do Paulo Henrique pelo lado direito. Paulo Henrique sai dessa data FIFA ganhando muitos pontos com o Ancelotti. Certeza que o Paulo Henrique abriu a briga que parecia estar encaminhada na lateral direita, né? As lesões de Wanderson e Wesley deram essa chance aí. Então o Vitinho fez um bom jogo contra a Coreia e o Paulo Henrique, quando entrou contra a Coreia, entrou bem e hoje fez um excelente jogo também. E o Bruno Guimarães aparecendo muito bem, com o Casemiro dando liberdade para o Bruno Guimarães. Nem tudo funcionou perfeitamente, né? O Luiz Henrique fez um jogo muito abaixo, muito apagado. O Carlos Augusto sofreu demais na lateral esquerda. Se o Douglas Santos ganhou pontos desde a última data FIFA, o Carlos Augusto perdeu, porque hoje o lado dele ele foi muito superado, seja pelo Cubo, seja pelo Doan, pelo lado direito. Então esse funcionamento não estava muito legal. O Martinelli também não ajudou tanto ao Carlos Augusto, mas ele foi muito superado. Mas foi um primeiro tempo bom da seleção brasileira. Só que ali no começo do segundo tempo, o Brasil, que parecia ter o jogo controlado, de novo a seleção japonesa subiu a sua pressão no começo da etapa final, como era normal, e aí vem uma falha terrível do Fabrício Bruno, que fazia até um jogo correto, numa saída de bola em que o Casemiro foi pressionado, achou o Paquetá deu o passe para trás tranquilo, não foi na fogueira, foi um passe tranquilo do Paquetá para o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno meio que se embolou ali, parece que o bico da chuteira dele ficou preso no chão, e aí quando ele deu o passe, ele deu uma hesitada, o passe saiu curto, no pé do Minamino dentro da área, o Minamino bateu e fez o gol. É um gol dado para a seleção japonesa, mas que chamou muita atenção como o Brasil sentiu esse gol, né? Como o Brasil sentiu demais o gol. E aí nada do Brasil começou a funcionar. E aí o Brasil começou a desperdiçar muitas bolas. O Ancelotti, as mudanças pioraram o Brasil, as saídas do Vinícius e as saídas do Bruno Guimarães, principalmente, pioraram a seleção brasileira. O Joelinton entrou meio perdido no meio, o Rodrigo entrou sem conseguir dar efetividade na frente, e aí com esse gol do Japão o Brasil sentiu demais, e aí em 19 minutos o Brasil tomou 3 gols. Logo depois, uma jogada pela direita, o Carlos Augusto de novo foi muito batido, foi muito facilmente batido, cruzamento na área e a chapada do Nakamura para fazer o 2-2. Muita gente dizendo que foi gol contra para o Fabrício Bruno. Eu não acho esse gol contra. A bola entraria, a bola iria para o gol, ele tentou tirar, a bola bateu nele e entrou. E um pouco tempo depois, de novo, numa jogada pela direita, cruzamento, de novo, o lado esquerdo do Brasil, defensivo, uma água, cruzamento da direita, o Ueda, que é o centroavante do Japão, cabeceou livre, subiu livre, o Fabrício Bruno subiu com ele. Depois, atrasado, a bola bateu na cabeça do Ueda e bateu na cabeça do Fabrício Bruno e foi para escanteio. Poderia ter, se não bate no Fabrício Bruno, talvez a bola entrasse direto na cabeçada do Ueda. Na cobrança de escanteio, de novo, o Ueda ganha a batalha contra o Beraldo, cabeceia livre, mas ele cabeceia em cima do Hugo Souza. E o Hugo Souza não tem o famoso tempo de reação, acaba não conseguindo fazer a defesa, e o Japão vira para 3-2. Depois o Brasil ainda deu ali uma pressão, né? Aquele abafa indo para cima, o Japão se colocou todo atrás para segurar o que foi uma vitória histórica, e o Brasil perdeu por 3-2. O que fica dessa lição aí desse jogo? Primeiro, Bruno Guimarães está voando. Paulo Henrique achando o seu espaço. Vini Júnior, não dá para Vini Júnior ficar aberto, isolado na ponta esquerda. Vini Júnior tem que circular no meio, porque ele acaba gerando o jogo, acaba conseguindo gerar jogo. Basicamente isso. Casemiro e Bruno Guimarães, uma certeza ali. Fica outra questão. O Ancelotti, em jogos de menor exigência, acho que ele vai insistir no 4-2-4. Em jogos mais encorpados, mais encrespados, talvez ele venha para o 4-3-3, e aí ganha espaço o Paquetá, que fez um bom primeiro tempo. Assim como todo o Brasil caiu no segundo tempo.
Mas fica também as questões. Como o Brasil foi frágil pelo lado esquerdo. Como o Brasil foi facilmente superado pelo lado esquerdo. Mas amistoso é para isso, é para testar. O Ancelotti tomou a decisão de rodar praticamente o time todo. Do time que goleou a Coreia do Sul, começaram 8 jogadores diferentes, né? Só começaram Bruno Guimarães e Casimiro, e dando a entender e deixando claro que essa é a espinha dorsal do Ancelotti, e o Vinícius Júnior. Então, fica aí essa preocupação de tomar uma virada para a seleção japonesa, que não é uma seleção ruim, é uma seleção boa, é uma seleção qualificada, não deve brigar para ser campeã da Copa, mas é uma seleção que incomoda qualquer um, mas não dá para você tomar uma virada assim, especialmente pela forma como o Brasil sentiu o gol depois do 2-1, né? Tudo bem, é um gol numa falha individual clamorosa do Fabrício Bruno, mas o time sentiu demais e naqueles 20 minutos ali, o time não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu fazer uma saída de bola segura e também foi muito frágil na marcação pelo lado esquerdo. E não dá para você, num jogo de Copa, você tomar um gol e sentir tanto assim. Mas amistoso é para isso. Fica aí um alerta também para baixar um pouquinho a empolgação. O Brasil tem muita coisa pela frente. O ciclo do Brasil é um ciclo horroroso. É um ciclo de 53% de aproveitamento. Menos, né? É um ciclo de menos de 53%, porque perdeu hoje. Menos de 53% de aproveitamento. Então, é um ciclo horroroso da seleção brasileira. E você não consegue construir as coisas de uma hora para outra, ainda mais pensando em Copa do Mundo. E aí você tem situações assim, um primeiro tempo muito bom, em que você fica com a sensação de que estamos evoluindo, e um segundo tempo muito ruim, que fica com a sensação, será que vai dar? Será que vai dar tempo de chegar na Copa? O trabalho do Ancelotti está apenas no sexto jogo. Sexto jogo ele tem mais dois amistosos neste 2025, em novembro, contra Senegal e Tunísia, mais 2 amistosos em março, contra a França e provavelmente Croácia, Portugal ou Holanda. Então, são mais 4 jogos até a lista final e o Ancelotti precisa correr com o tempo, porque ele tem muita coisa a ajustar. Quero te ouvir. O que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas redes sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei. Esse engajamento é muito importante pra gente. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.